Não saberemos o que podar em nossa vida se não tivermos clareza sobre o propósito da nossa poda. É muito importante discernir quais relacionamentos ou atividades nós queremos podar e como nós queremos fazer isso. Qual é a fruta que procuramos? Qual é o resultado que esperamos com esse exercício de poda de simplificar nossa vida? Então não é suficiente apenas dizer que queremos uma vida equilibrada ou uma vida simples. Nós precisamos concentrar nossa energia, nossa força, nosso vigor e atenção na direção do fruto, do resultado que nós esperamos. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso Café com Palavra, Homens Mentores, Mulheres Mentoras. Jesus tinha um sentido claro da visão e missão desde o início do seu ministério. E ele expressava isso quando diz: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para..." Ter um propósito claro dava a Jesus clareza para definir a sua agenda. E eu? Sou ungido para quê? Qual o propósito da minha vida? Qual o propósito do meu ministério? A nossa agenda deve refletir aquilo para o qual Deus nos chamou. Verdade. E é interessante que em Mateus 16, 21, diz que Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e que sofresse muitas coisas. Mesmo tendo uma clareza de missão, o Senhor me ungiu para... que é uma citação do profeta Isaías, que Jesus cita em Lucas 18, mesmo tendo essa clareza, ainda no ministério de Jesus houve momentos de águas divisórias, onde o foco de Jesus se concentrava ainda mais conforme o estágio do seu ministério. Olha como o exercício do foco é dinâmico, como nós precisamos repeti-lo a cada ano, repensar, fazer retiros com Deus, ouvir a Deus, para realinhar nossa vida conforme o foco de Deus para esse tempo nosso. Quando Jesus comissionou os 12, também mandou com um foco. Lembra do que está escrito em Mateus, no capítulo 10, versículos 5 e 6? Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Foco, propósito, direção. E é interessante que é não. Como o não dá um foco, porque quando eu digo não para algo, eu tenho tempo e energia para dizer sim para aquelas pessoas ou para aquela atividade, para aquele propósito. Interessante como dizer não faz parte, deve fazer parte do nosso exercício de simplificar a vida. Mas tem mais. Olha só, João 15, versículos 1 e 2 vão falar desta poda, que todo ramo que estando em mim, diz Jesus, não dá fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais frutos ainda. Jesus quer que nós façamos esse exercício, e ele quer trabalhar em nossa vida de tal maneira que esse exercício da poda possa acontecer. Ele quer que nós venhamos a focar nossa energia naquilo para o qual ele nos ungiu e nos comissionou. Então nós somos sábios quando nós nos juntamos a Deus naquilo que ele está trabalhando em nossa vida, para que possamos de fato estar no centro da vontade dele para esse tempo. Então, que não venhamos a esperar que Deus tenha que tirar ou trazer situações de bastante dor de forma dura para a nossa vida, porque não estamos atentos, onde Deus está nos direcionando, dizendo: este é o caminho, anda nele, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. A direita e a esquerda podem ser coisas boas, mas não é o caminho, diz o profeta. Não é o foco. Não é o foco. O apóstolo Paulo também tinha convicção divina para testemunhar diante das autoridades.
No livro de Atos, no capítulo 26, versículo 19, ele diz assim: assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Olha só. E você? E eu? Temos uma visão celestial? Qual é o nosso ministério? Qual é o nosso chamado? Qual o propósito da nossa vida? E além do mais, estamos sendo obedientes? Ou estamos sendo desobedientes e fugindo? Ou estamos fazendo tantas outras coisas que não são o nosso chamado? Talvez tenhamos que, por um tempo em nossa vida, dedicar energia para várias outras atividades, mas precisamos intencionalmente fazer um processo de transição, um processo de intencionalmente buscar focar nossa energia e nossa vida naquilo que Deus nos chamou. Isso não quer dizer que quem tem um chamado para o ensino não tenha que pregar, ou quem tenha um chamado de evangelismo não vá discipular, mas quer dizer que a maior energia, nosso maior tempo, o melhor tempo, está dedicado para aquilo que é o foco. E com isso nós podemos ver resultados e frutos que permanecem, diz João 15. Mas é interessante que, falando de Paulo, quando ele diz não fui desobediente à visão celestial, que convicção divina Paulo tinha. E ele diz mais, ele diz em 2 Timóteo 4, 6, 7, no final da sua vida, o último capítulo da sua carta, ele diz assim: combati o bom combate e terminei a corrida, guardei a fé. Essa é uma expressão parecida quando Jesus diz em João 17, 4. Ele diz, eu completei a obra que me deste para fazer. Na oração de João 17, Deus diz isso para o Pai. Qual é a visão celestial que Deus tem lhe dado? Qual é a corrida que Deus chama você a completar? Muitas vezes nós corremos corrida de outros e estamos sobrecarregados. Ter uma corrida e terminar essa corrida, Paulo diz, ele teve foco. Por isso ele alcançou, ele prosseguia para o alvo. Nós conseguimos dizer isso ao final do dia? Avalie o seu dia. Você consegue dizer isso ao final da semana? Você consegue dizer isso ao final de cada mês? Somente assim nós vamos poder dizer ao final de cada ano e ao final da nossa vida: completei a carreira que me foi proposta. Me desembaracei de todo peso e pecado para correr a corrida que me foi proposta. No Evangelho de João, no capítulo 15, versículos 14 a 16, diz assim: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi. E escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Somos verdadeiros amigos de Jesus? Somos verdadeiros discípulos de Jesus? Discípulos que seguem a voz do Mestre? Ou pessoas que estão enredados, embaraçados com tantos outros propósitos que não são aqueles para os quais o Senhor os chamou? Se formos amigos e se formos verdadeiros discípulos de Jesus, daremos fruto. E não é um fruto qualquer, é um fruto que permanece. Líderes discipuladores que permaneçam fiéis em Jesus. E essa permanência de fidelidade é reforçada quando esses líderes amadurecem a ponto de não abrirem mão do valor de serem discipulados e serem discipuladores. Como discípulo, mantemos o valor de ser um aprendiz ensinável, humilde, submisso e interdependente. Isso nos dá autenticidade e autoridade para também discipular ou pastorear outros. Esta palavra é um toque divino.
Só um discípulo pode fazer discípulos. E sermos discípulos de Jesus deve ser o primeiro objetivo em nossa vida, sermos cristocêntricos, porque o nosso ministério flui de quem nós somos. Então, mesmo que estejamos buscando simplificar nossa vida e entender o propósito do foco, do chamado de Deus para nós, e termos foco, direcionarmos nossa vida para cumprir esse propósito para se cumprir, ele passa por nós. Ele flui de nós. Então, não importa qual seja o seu chamado ministerial, você precisa ser um discípulo de Jesus, porque o seu ministério, seja ele qual for no corpo de Cristo, ele flui de quem você é, um discípulo de Jesus. Mas quando pensamos em foco, nós precisamos primeiro então entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida ou a visão que Deus nos tem dado. Lembra da parábola de Mateus, capítulo 25, da parábola dos talentos? Parecida a parábola dos talentos, nós precisamos pensar nas pessoas que Deus nos deu. Não importa muito quantas pessoas Deus deu a você. Importa que você leve essas pessoas a crescer, leve essas pessoas a se multiplicarem. Como Paulo diz para Timóteo, aquilo que você ouviu na presença de muitas testemunhas, isso ele devia fazer agora então também com homens idôneos e fiéis que fariam com outros. Este processo de multiplicação. Edmund Shaw, em seu livro Um Tipo Certo, diz: a não multiplicação é um não discipulado. Seja qual for o seu chamado, sua corrida no corpo de Cristo, precisamos sempre fazer discípulos. Precisamos fazer sucessores. Líderes de crianças, ministério de crianças precisam preparar sucessores para a sua liderança. Líderes de mulheres precisam preparar sucessoras para o seu ministério. Muito da nossa sobrecarga é porque Deus nos dá uma nova esfera de influência e não temos pessoas para delegar e fazer esse processo, para assumir as tarefas que já temos. Então, algumas perguntas podem nos ajudar, nos dar algumas dicas. Preste bem atenção. Primeira pergunta, pode acompanhar aí. Como eu quero que minha vida seja? Esta é a questão central, já que todos nós reproduzimos de acordo com a nossa espécie. Todas as outras questões de fecundidade começam aqui. Edmund Shaw diz que eu primeiro preciso me perguntar que tipo de discípulo eu sou. E então, que tipo de discípulo eu estou fazendo? Porque eu vou reproduzir segundo a minha espécie. Então, pensando em simplificar sua vida, pensando em ter um propósito claro para fazer a poda certa, para poder frutificar melhor no que é o seu chamado, primeira pergunta: que tipo de discípulo de fruto eu sou? Segunda, que tipo de discipulador, multiplicador de frutas eu quero reproduzir? Terceiro, que tipo de igreja ou ministério discipulador saudável eu quero? Qual é o resultado que eu quero chegar? Sem respostas claras e objetivas para essas perguntas, nunca podaremos com eficácia. Assim que tivermos alguma clareza sobre o que estamos podando, estamos prontos para desenvolver um plano de poda. Então, nos acompanhe no próximo vídeo e artigo Café com Palavra. Daniela e eu estaremos conversando como você pode avançar em simplificar a sua vida, mas dentro do propósito e dentro daquilo que Deus tem para você, para não podar no lugar errado. Então, esperamos você para o próximo Café com Palavra. Até o próximo Café com Palavra. Que Deus vos abençoe. Um abraço. Um abraço.